Bom dia, amigos. Aqui quem vos fala é o evangelista Edmilson Batista, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu quero abordar aqui uma questão muito delicada, uma questão difícil, sabe aquelas questões assim chatas, mas que tem que ser abordadas? E é justamente a questão do suicídio. Ultimamente nós temos visto e ouvido na mídia alguns líderes religiosos que eles têm dito que o suicídio não tira a salvação de um cristão, ou sei lá, pseudo-cristão. E uns para defender sua linha soteriológica, uma vez que eles acreditam que quando a pessoa é salva, escolhida de Deus, nunca mais ela pode perder a salvação. Bem, eu quero abrir um parênteses aqui para lembrar, estou me referindo a calvinistas. Vocês já perceberam isso? Mas eu quero dizer que tem calvinistas muito mais coerentes que dizem que o suicida ele faz isso é porque nunca foi salvo. Então o problema não estaria na linha soteriológica calvinista em si, mas na interpretação de alguns calvinistas, e não são poucos. Já outros, querendo levar um alento para quem perdeu um parente assim, eles alegam, eles fazem essa alegação, como que se quisesse levar um consolo. O problema é que essas declarações elas são tão perigosas. Se a gente levar em consideração que a OMS ela sugere que não se dê ênfase a casos de suicídio, porque isso pode ser estímulo para potenciais suicidas, outras pessoas com essa tendência. Então por aí já começa o desacerto, já começa o que é danoso, né? Uma outra coisa que eu quero observar é que a religião, de forma geral, a maioria das religiões elas têm as suas recompensas, bem-aventuranças ou castigos pós-morte. Então, de forma geral, proporcionalmente entre religiosos, o número de suicidas vai ser menor do que entre irreligiosos. Eu não vou entrar nos detalhes disso, mas quem quiser pesquisar, pesquise, mesmo porque não é isso que a gente está abordando aqui. Mas, sabedores disso, eu queria fazer a seguinte observação. Se a religião ela é um fator que inibe o suicídio, quão drástico, quão terrível vai ser aparecer no meio religioso, cristão, evangélico, uma linha que diz assim, olha, quem suicida, daqui a 5 minutos já está lá no paraíso celeste. Não seria terrível? Veja bem, amados. Seria terrível, porque indiretamente, ainda que não seja essa a intenção, quem dá apoio ao suicídio está dizendo isso, olha, para os potenciais suicidas, que eles não consideram quando dizem isso, que daqui a 5 minutinhos você está no paraíso celeste e tudo que você está passando de dificuldade vai acabar. Terrível. Mas veja bem, vamos abordar a questão do suicídio de uma forma mais profunda. O suicídio ele pode ocorrer por vários motivos, dentre eles vingança, sentimentos de culpa, vergonha,
medo, desventuras de ordem afetiva, financeira, profissional, depressão, etc. Mas na grande maioria das vezes ele acontece como fuga da pessoa dos problemas que a acometem para um descanso, né? Que para a maioria seria a inexistência. E no caso dos cristãos, o gozo é eterno. Só da gente lembrar a covardia que envolve o suicídio, a gente já pode ser despertado, né? Ou pode despertar aqueles que tentam minimizar a gravidade disso. Porque Deus ele nos chamou para sermos heróis da fé, campeões. Então o céu ele não pode se tornar um covil, esconderijo para covardes. Céu não é esconderijo para covardes. Céu é pódio de coroação para guerreiros vencedores da fé. Os que apoiam salvação de suicidas, baseado na sua visão soteriológica, eles se utilizam do seguinte argumento. Eles dizem que a salvação é pela graça. E uma vez que a pessoa já foi escolhida, que ela não vai perder a sua salvação. Mas quando eles dizem isso, eles estão adulterando, dilacerando uma verdade bíblica. A Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante a fé. E presta atenção nisso. O suicídio é o ápice da demonstração de falta de fé. Se uma pessoa não acredita que Deus pode mudar uma situação temporária que ela vive aqui de adversidade, pela qual todos já passamos e ainda vamos passar muitas vezes. Se a pessoa não consegue crer nisso, que nesse Deus que é socorro, nesse socorro divino, concernente a coisas terrenas, que fé que essa pessoa vai ter para acreditar que existe uma cidade quadrada lá em cima, onde os salvos vão morar eternamente? Como se diz no vocabulário popular, me engana, que eu gosto. Talvez alguém possa argumentar, não, mas esse tipo de fé aí é diferente da fé salvífica. E é verdade. Mas Jesus, ele disse o seguinte: quem não é fiel no pouco, também não vai ser fiel no muito. Se a pessoa não tem fé para as coisas mínimas, como que ela vai ter fé para algo tão glorioso que é a salvação eterna, gente? Interessante é que depois dessas declarações, inclusive aqui na minha cidade, Belo Horizonte, é um grande líder de jovens, que ele fez uma declaração aberta sobre isso. Eu fico pensando quão funesto é. Porque é muita gente, jovens, ainda mais jovens, que recebe esse tipo de declaração, que muitas vezes tem uma tendência, que a gente não sabe a origem dela, para isso. E ele querendo consolar quem perdeu parentes, dessa maneira, acaba estimulando pessoas que já têm tendência. Não, amados. Suicídio é covardia, e covardes não vão entrar no reino de Deus. Jesus foi claro: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se eu não creio nisso, se eu não tenho fé para crer nisso, eu não vou crer em mais nada. Eu não tenho como crer que eu sou salvo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sendo o suicídio a demonstração e o ápice da falta de fé, então não vem com essa história que a pessoa é salva, não. Eu não estou aqui para... Também perdi um familiar assim. Eu não estou aqui para querer
levar um consolo irresponsável. Porque eu sei que isso vai atingir muita gente. Preste atenção. Alguém que chega ao extremo vergonhoso do suicídio. Alguém que chega a esse extremo. Essa pessoa, ela demonstra que ela precisava ser salva. E quando eu digo isso, eu não estou indo contra nenhuma linha soteriológica. Estou dizendo, calvinistas mais coerentes concordam comigo. Vários concordaram. Preste atenção, amados. Então, se a fé é que determina a salvação, somos salvos pela graça mediante a fé. Então não há como uma pessoa que demonstra incredulidade nas promessas de Deus, que é a ausência da fé, ser salva mesmo assim. Não tem condição. A gente vê vários homens de Deus, mulheres de Deus na Bíblia, que passaram por dificuldades. E preste atenção, nenhum deles suicidou. Eu vejo um cântico de Davi que muito me chama a atenção, no Salmo de número 31, versículo 9 e 15, quando ele fala de uma grande aflição que deveria levar muita gente a querer suicidar. Nesse salmo ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado, consumidos de tristeza estão os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Que descrição é essa? Davi aqui ele está falando de um estado psicológico extremo que certamente conduziria muita gente ao suicídio. Esse estado poderia fazer com que muitas pessoas justificassem e assim procedessem. Aí ele acentua no versículo seguinte: porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiro, a minha força decai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Então nesse versículo 10, ele enumera mais algumas situações que agravariam o desejo de se matar. Tristeza contínua, prolongação do sofrimento no decorrer dos anos e tempos, falta de força, pecado próprio, etc. No versículo 11 ele diz: fui opróbrio entre todos os meus inimigos e até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos que me viam na rua e fugiam de mim. Nesse versículo, Davi está se referindo à concepção que tem da ótica que os outros têm da sua situação e que possui a todos, afinal nos parece importante. A gente se importa demais com o que as pessoas pensam. E aqui o salmista está falando daquilo que ele, da ótica que ele tinha de como as pessoas o viam, uma ótica negativa. Então ele tem que suicidar, né? Versículos 12 e 13: estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, tentavam tirar minha vida. Veja bem que, ainda se referindo aos outros, o salmista vê essa situação se agravar, pois surge um sentimento de rejeição. Quanta gente, ao se sentir rejeitada, toma essa posição, essa decisão errônea. Uma sensação de que os outros se posicionam contra nós. Mas agora vem o versículo chave desta meditação. Versículo 14 e 15.
Mas eu vou me suicidar, é isso que ele vai dizer? Eu vou tirar minha vida, porque eu quero estar no paraíso agora mesmo. Ele diz nos versículos 14 e 15: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. Coisa linda. Então ele está falando que o tempo, a vida está na mão de Deus, que ele, de forma indireta, ele está dizendo que não tem direito de tirar a própria vida, porque tudo está na mão de Deus, apesar de toda tristeza, apesar de toda situação adversa. Tempos, a gente vê que tempos aqui fala da própria vida. O salmista está dizendo: os meus anos, né? Os meus tempos estão nas mãos de Deus. Ou seja, Deus lhes deu início, Ele mesmo lhes dará cabo. De forma indireta, esse justo, mesmo com todos esses conflitos que eram extremos e pulverizavam a maioria, né, pulverizariam, está dizendo que não vai tirar a própria vida, que Deus é quem determina quando isso deva acontecer. Essa é a mentalidade, amados, peculiar. Alguém que de fato está justificado de seus pecados concernente ao suicídio. Não se deixe enganar por nenhum erudito, não se deixe enganar. Eu observei que depois que esses homens tiveram essa audácia de se declarar assim, publicamente, houve uma onda de suicídios evangélicos. E eu fico me questionando se não é